Nesse vídeo vamos dar uma pausa na história do Brasil para falar sobre um evento que afetou o mundo inteiro, a Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma grande parte dos países que participaram sofreram muitos prejuízos. A Alemanha tinha sido dividida entre os países vencedores, sendo assim os alemães viram sua nação dividida em duas zonas, uma capitalista e a outra comunista. A maioria desses países estavam destruídos, por grandes perdas materiais e humanas. Suas cidades estavam em ruínas por causa dos bombardeios e com enorme diminuição populacional. A economia desses países estava muito enfraquecida, pois tiveram diversas despesas com a guerra e, a partir disso, contraíram enormes dívidas. Mas não pense que no Oriente a situação estava diferente, principalmente no Japão, alvo de duas bombas atômicas. Nesse contexto, duas nações saíram fortalecidas, os Estados Unidos e a União Soviética, que lutaram do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, mas depois seguiram caminhos diferentes. Um dos motivos dessa posição foi o posicionamento ideológico distinto, que em outras palavras quer dizer que os Estados Unidos seguia o capitalismo e a União Soviética seguia o comunismo. A economia norte-americana cresceu muito com o comércio de produtos industrializados e armamentos. Além disso, o poder militar dos Estados Unidos foi mostrado no lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o que fez com que os norte-americanos consolidassem sua força e se tornassem o país mais poderoso do mundo. A União Soviética, apesar de ter sido invadida pelos alemães e ter sofrido muitas perdas humanas, ela se tornou uma grande potência mundial. Na batalha dos soviéticos contra os alemães na Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho libertou países do leste europeu, como a Bulgária, Romênia, a Polônia e a Tchecoslováquia, que posteriormente se tornaram comunistas, ou seja, aliados da União Soviética. Mas não foram apenas esses países que se converteram ao comunismo, e sim muitos outros da Ásia, da América e da África. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética cresceu ao longo dos anos. A disputa entre essas potências mundiais se acirrou quando o presidente norte-americano Harry Truman iniciou em 1947 uma medida agressiva de combate ao comunismo, a doutrina Truman. Era um conjunto de medidas que defendia a intervenção dos Estados Unidos em qualquer região do mundo sob a ameaça de domínio dos comunistas. Foi criado também em 1947 a CIA, uma agência de serviço secreto, que fazia serviços de espionagem, com o principal objetivo de combater a expansão do comunismo. A CIA apoiou com recursos financeiros e armamentos países favoráveis a seus interesses, o que resultou em intervenções militares ou o apoio a golpes de Estado, como aconteceu no Brasil em 1964, quando houve a ditadura militar. Em contrapartida, os soviéticos criaram em 1954 a KGB, que tinha como objetivo desvendar os segredos do governo norte-americano. Isso foi retratado na série da Netflix Umbrella Academy, em que a personagem Vanya foi capturada, pois pensaram que ela era uma espiã da KGB, e os norte-americanos queriam saber qual era a missão dela. Outra função da KGB era promover serviços de espionagem dentro da própria União Soviética, reprimindo pessoas que não estivessem de acordo com as ideologias do país. As duas potências também se disputavam na economia. Ainda em 1947, foi criado o Plano Marshall pelos Estados Unidos, em que eles davam ajuda financeira aos países europeus capitalistas prejudicados pela Segunda Guerra Mundial. Parando para pensar, 1947 foi o ano que aconteceu muita coisa. A doutrina Truman, a criação da CIA, o Plano Marshall, então guarde esse ano. Em 1949, ainda com o intuito de combater o comunismo, foi criado pelos Estados Unidos e seus aliados a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN era uma aliança militar que previa a defesa mútua, caso algum de seus integrantes fosse atacado. Em contrapartida ao Plano Marshall,
os soviéticos criaram em 1949 a Comecon, que tinha os mesmos objetivos do Plano Marshall, só que adaptados para a União Soviética. E em 1955 foi criado o Pacto de Varsóvia, que era a OTAN comunista. Todos os planos que os Estados Unidos implantavam, os soviéticos também implantavam com outro nome e adaptados para eles. Agora vamos falar de fato sobre o começo da Guerra Fria. As duas potências se organizavam para medir forças e disputar a hegemonia do mundo. E uma das táticas foi o desenvolvimento de uma sofisticada indústria bélica. E isso desencadeou uma corrida armamentista, com o desenvolvimento de armas nucleares em grande quantidade. Agora vamos falar sobre a crise dos mísseis, um dos momentos de maior tensão da Guerra Fria e o que chegamos mais perto de uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos tinham enviado mísseis para a Turquia, que ficava próxima à União Soviética. Em contrapartida, os soviéticos enviaram os mísseis para Cuba, que fazia fronteira com os Estados Unidos. Quando os norte-americanos descobriram, eles ameaçaram bombardear Cuba, se os mísseis não fossem retirados. Depois de algumas semanas de negociação, as superpotências chegaram a um acordo. Os Estados Unidos iriam retirar os mísseis da Turquia e os soviéticos iriam retirar os mísseis de Cuba. Foi por pouco. E se não houvesse isso, provavelmente teria uma tragédia nuclear. Foram tantas rivalidades entre eles que eles disputaram até mesmo o território espacial, no evento que ficou conhecido como a Corrida Espacial. Os soviéticos saíram na frente na chamada Corrida Espacial, pois em 1957 foi lançado o primeiro satélite a ser colocado em órbita da Terra, o Sputnik. Pouco tempo depois eles enviaram o Sputnik 2, porém levando a cadela Laika, sendo o primeiro ser vivo a orbitar o planeta Terra. O animal morreu aproximadamente 6 horas depois do lançamento. Os Estados Unidos não ficaram para trás, criando em 1958 a NASA, com o objetivo de desenvolver pesquisas e tecnologias para exploração espacial. Mas em 1961, os comunistas atingiram um grande feito. Enviaram o cosmonauta Yuri Gagarin na nave Vostok 1. Para poder superar o feito dos soviéticos, os Estados Unidos investiram fortemente na indústria espacial, enviando em 1969 a nave Apollo 11 à Lua. Essa missão foi comandada pelos astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Mas somente os astronautas Armstrong e Aldrin foram os primeiros homens a pisar na Lua, porque alguém precisava ficar na nave, então Collins ficou. E após falar sobre esse evento da corrida espacial, vamos falar sobre o Muro de Berlim. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma série de conferências de paz, como a de Potsdam. Nela ficou decidido que a Alemanha seria dividida em 4 zonas, pertencentes à Inglaterra, à França, os Estados Unidos e à União Soviética. Em 1949, ficou decidido que a zona dos franceses e dos ingleses passariam para o controle dos norte-americanos. Sendo assim, houve a formação de 2 países, a Alemanha Oriental, que era comunista, e a Alemanha Ocidental, que era capitalista. No início dessa divisão, os moradores dos 2 lados poderiam transitar livremente. Porém, muitos moradores do lado comunista estavam migrando para o lado capitalista, o que fez com que a parte soviética construísse em 1961 uma cerca de arame farpado, dividindo o país. No mesmo ano, a cerca foi substituída por um muro de 4 metros de altura e 43 quilômetros de extensão. A construção representava um mundo dividido pelas disputas políticas entre o capitalismo e o comunismo. O Muro de Berlim só foi removido em 1989, na fase final da Guerra Fria.
Isso resultou no processo de reunificação da Alemanha e reencontro dos familiares e amigos que estavam separados por esses quase 30 anos. Esse foi apenas o início da Guerra Fria, pois com o passar do tempo, ocorreram diversos outros eventos, que veremos nos próximos vídeos. Então espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e me digam nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Muito obrigado e até a próxima!